Durante quase toda a sua carreira, Lionel Messi carregou uma ideia que, de tanto ser repetida, muita gente acabou acreditando que era verdade, que ele era quieto demais, calmo demais, correto demais, que, ao contrário de outros gigantes do futebol, ele não precisava gritar, empurrar nem entrar em guerras psicológicas para dominar uma partida. Messi era o gênio silencioso, aquele que destruía sem fazer barulho, aquele que humilhava sem se sujar, aquele que respondia com a bola e nada mais. E justamente por causa disso, durante anos houve rivais que cometeram o mesmo erro. Confundiram sua calma com fraqueza, confundiram seu silêncio com passividade, confundiram seu rosto sereno com falta de fogo. Acharam que podiam provocá-lo, acharam que podiam tirá-lo do jogo, acharam que podiam ferir seu orgulho sem pagar consequências. E então chegou aquela noite contra a Holanda. Uma noite que não foi apenas uma simples partida de quartas de final. Não foi apenas um duelo de Copa do Mundo. Não foi apenas uma batalha para entrar entre os 4 melhores do planeta. Foi muito mais do que isso. Foi o palco perfeito para o mundo descobrir algo que já estava ali, escondido à vista de todos. Que o Messi irritado, o Messi ferido, o Messi desafiado, talvez seja a versão mais perigosa de todas, porque naquela noite eles não estavam jogando contra o Messi de sempre. Naquela noite, eles acordaram o Messi errado. Mesmo antes da partida, o ambiente já estava carregado, não era um confronto qualquer. A Argentina chegava com um peso emocional enorme, com a pressão de estar construindo algo grande, com a sensação de que esta Copa do Mundo poderia ser o último grande assalto de Messi ao troféu que ainda lhe faltava. Do outro lado, estava a Holanda, uma equipe dura, incômoda, competitiva, com experiência, malícia e muita personalidade. E além disso, havia as palavras, as declarações, o barulho pré-jogo. Esse hábito do futebol de plantar pequenas provocações antes dos grandes jogos. Comentários aqui, gestos ali, frases que parecem inofensivas, mas que dentro de um vestiário viram gasolina. E Messi, mesmo que muita gente não entenda isso, escuta. Messi percebe, Messi se lembra. Messi não precisa responder na hora, não precisa fazer teatro, mas ele guarda, sempre guarda. A partida começou com a tensão natural de uma daquelas noites que pesam toneladas. Cada bola dividida parecia a última, cada falta acendia alguma coisa, cada reclamação colocava ainda mais eletricidade no ambiente. A Argentina jogava com a pressão de um sonho, a Holanda com a confiança de um time que acreditava poder destruir esse sonho. E no meio de tudo isso, estava Messi, se movendo como sempre, com aquela mistura estranha de calma absoluta e ameaça permanente. Ele caminhava, observava, parecia medir tudo com a cabeça fria. Mas por baixo daquela serenidade, outra coisa já começava a ferver. Porque grandes jogos não se disputam apenas com tática. Eles se disputam com orgulho, se disputam com caráter, se disputam com feridas invisíveis. E naquela noite, cada choque, cada palavra, cada gesto do adversário levava Messi para mais perto de um lugar ao qual quase nunca o víamos chegar. Quando a Argentina golpeou primeiro, com aquela assistência brilhante de Messi para abrir a defesa holandesa, a partida pareceu se acomodar. Ali reapareceu o Messi de sempre, o cirurgião, aquele que vê um passe que ninguém mais vê, aquele que entende o caos melhor do que ninguém. Enquanto uns correm, ele interpreta. Enquanto uns se apressam, ele decide. E quando marcou o segundo gol de pênalti, parecia que a Argentina tinha controle total. Parecia que a história estava indo exatamente para onde Messi queria. Parecia que a partida caminhava para uma noite gloriosa, sim, mas ainda normal, dentro da grandiosidade de uma Copa do Mundo. E então tudo desmoronou. A Holanda não se rendeu. Começou a pressionar, começou a incomodar, começou a transformar a partida em uma guerra. As faltas se multiplicaram, as discussões explodiram, os bancos pegaram fogo, o árbitro perdeu o controle.
E nesse tipo de cenário, o futebol deixa de ser apenas futebol. Ele vira um teste de compostura, uma batalha de nervos, uma provocação constante, uma pergunta brutal: quem aguenta mais? Muitos pensaram que esse tipo de contexto poderia tirar Messi do jogo, que o atrito iria apagá-lo, que a violência emocional da partida iria diminuí-lo, porque durante anos existiu essa fantasia, a ideia de que era preciso bater no camisa 10, provocá-lo, desgastá-lo, cercá-lo, deixá-lo irritado, como se a raiva fosse um veneno para ele. Mas aquela noite deixou claro que não. Para Messi, a raiva também pode ser combustível. E foi isso que foi realmente assustador, porque não vimos um Messi fora de controle. Vimos algo pior para o adversário. Vimos um Messi emocionalmente em chamas, mas com seu talento completamente intacto. Vimos um líder que não queria apenas se classificar, mas responder, punir, mandar um recado, defender os seus, defender sua camisa, defender seu momento, defender seu legado. Toda vez que a tensão aumentava, ele não se escondia. Pelo contrário, ele se envolvia ainda mais na partida, e não menos. Começou a jogar com a fúria de alguém que entende que já não se trata apenas de avançar de fase. Trata-se de mostrar quem manda ali. Trata-se de deixar claro que a camisa da Argentina não se toca de graça. Trata-se do fato de que, se você vai tentar humilhá-lo, é melhor estar pronto para sustentar o olhar dele. E ainda assim, o futebol tem essa crueldade maravilhosa de nunca deixar as histórias paradas. A Argentina vencia por 2-0 e parecia ter tudo sob controle, mas a Holanda voltou para o jogo, diminuiu a diferença, depois empatou de forma inacreditável no último suspiro. E de repente, tudo mudou. O que parecia uma vitória sólida virou um pesadelo. O estádio passou da esperança para o horror. A partida foi para a prorrogação com o coração argentino apertado na garganta. E foi aí que apareceu outro detalhe fundamental daquela noite: o verdadeiro peso emocional de Messi. Porque em jogos desse tipo, quando o adversário empata assim, quando você sente que o destino acabou de te trair, muita gente desaba, muita gente entra em pânico, muita gente se quebra. Mas Messi não se quebrou. Messi seguiu. Messi se manteve firme. Messi empurrou. Messi virou o termômetro emocional de uma seleção inteira, não só com a bola, com sua presença, com seu olhar, com a mensagem silenciosa de que ainda não tinha acabado nada. E isso também é liderança. Durante muito tempo, algumas pessoas quiseram medir Messi por padrões que nunca foram os dele. Queriam que ele liderasse gritando, queriam que ele fizesse discursos de cinema, queriam vê-lo agir como outros capitães históricos, mas Messi lidera de outra forma. Messi lidera com o peso de sua aura, com a certeza que transmite, com a sensação de que, enquanto ele continuar de pé, tudo é possível. E naquela noite, em meio ao caos, ele provou isso mais uma vez. Então vieram os pênaltis. O momento em que uma Copa do Mundo pode se reduzir a segundos. O lugar onde a história vira uma moeda lançada ao ar. O palco onde nascem heróis e também tragédias. E ali, mais uma vez, Messi não se escondeu. Ele foi. Assumiu a responsabilidade. Marcou. E depois observou. Esperou, resistiu, até que veio o alívio. Até que a Argentina venceu. Até que a loucura explodiu. Até que o sofrimento virou libertação, mas a partida não terminou com o apito final. Não, aquela noite deixou uma imagem muito maior do que o resultado. Deixou o Messi olhando para o banco adversário, deixou o Messi carregando toda a atenção acumulada, deixou o Messi soltando uma frase que deu a volta ao planeta. E de repente, o homem que tantos descreviam como frio, tímido ou distante das batalhas emocionais virou o rosto de uma das cenas mais intensas de toda a Copa do Mundo. E foi aí que o mundo entendeu o que a Argentina já vinha sentindo havia algum tempo, que Messi não estava jogando só com talento. Ele estava jogando com fome, com orgulho, com dor, com memória, com uma necessidade feroz de conquistar a única coisa que ainda lhe faltava.
Ele não era apenas um gênio tentando vencer partidas, era uma lenda enfrentando o tempo, a pressão, o peso da história e a última grande chance de encerrar sua carreira com a imagem que merecia. E quando, nesse caminho, alguém decidiu colocar provocação no fogo, a única coisa que conseguiu foi torná-lo ainda mais imparável. É por isso que aquela partida contra a Holanda foi muito mais do que uma classificação sofrida. Foi uma revelação emocional. Foi o dia em que vimos que Messi também podia dominar pela fúria, que ele também podia se transformar em símbolo de combate, que ele também podia olhar para o adversário com aquela expressão que diz, sem palavras, agora você tocou exatamente onde não deveria. E talvez essa tenha sido a coisa mais impressionante de todas, o fato de não ter parecido artificial. Não pareceu forçado, não pareceu um personagem tentando ser outra coisa, pareceu genuíno. Pareceu mais uma camada de Messi que sempre existiu, mas que só raramente tinha vindo à tona com tanta clareza. A competitividade selvagem, o orgulho ferido, a rebeldia de alguém cansado de ouvir, a fúria de alguém que já não pretende tolerar mais nenhum ato de desrespeito. E quando esse lado aparece em um jogador comum, pode provocar erros, mas, quando aparece no melhor jogador de sua era, pode provocar uma noite histórica. Essa foi a tragédia para a Holanda. Eles acharam que o caos poderia enfraquecer a Argentina. Acharam que o golpe emocional jogaria a favor deles. Acharam que poderiam arrastar a Argentina para um campo de batalha selvagem e sair em melhor situação. Mas quando você faz isso, contra um grupo que já sente que está em uma missão, com um capitão que está jogando por algo maior do que uma partida, você corre o risco de ativar um tipo diferente de energia. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles ativaram o Messi, que não quer apenas vencer. Eles ativaram o Messi, que quer responder. Eles ativaram o Messi, que quer deixar marca. Eles ativaram o Messi, que quando sente o mundo se voltar contra ele, se torna mais argentino, mais líder e mais imenso do que nunca. É por isso que aquela partida ficou gravada na memória de um jeito tão especial. Não apenas por causa do drama, não apenas por causa dos pênaltis, não apenas por causa da classificação. Ela ficou marcada porque destruiu uma velha mentira. A mentira de que a serenidade de Messi era sinônimo de fragilidade. A mentira de que provocá-lo era uma boa ideia. A mentira de que sua grandeza dependia apenas da beleza do seu futebol. Não. Messi também sabe lutar, também sabe resistir, também sabe encarar o caos sem abaixar a cabeça. E quando quer, também sabe transformar a raiva em uma forma de liderança. Às vezes o futebol precisa de noites assim para te mostrar a verdadeira dimensão de uma lenda. Não as noites confortáveis, não as vitórias limpas, não as partidas em que tudo dá certo, mas aquelas outras noites, as sujas, as nervosas, as dolorosas, as emocionalmente insuportáveis, as noites em que jogar bem não basta, as noites em que é preciso ter alma, as noites em que você precisa absorver o golpe, se levantar e devolver. E Messi, naquela noite, teve alma de sobra. Talvez seja por isso que tanta gente se lembra dela como uma das atuações mais poderosas de toda a sua carreira pela Argentina, até mesmo para além dos gols, da assistência ou dos pênaltis, porque foi uma atuação espiritual, uma atuação de caráter, uma atuação em que o melhor do mundo deixou de ser apenas o artista e também se tornou guerreiro. E esse é o ponto central de toda esta história. Eles não acordaram um jogador talentoso, eles não acordaram uma estrela sensível, eles não acordaram um ídolo nervoso, eles acordaram o Messi errado. Eles acordaram o Messi, que já estava cansado de esperar. O Messi, que entendeu que aquela Copa tinha que ser dele ou de ninguém. O Messi que não ia permitir que lhe arrancassem mais um sonho. O Messi que, quando se sente atacado, não recua, avança. E talvez esse tenha sido o maior erro de seus rivais durante tantos anos. Pensar que por ele ser sereno, não era feroz. Pensar que por não gritar, não sentia.
Pensar que por não entrar sempre no jogo sujo, ele não tinha fogo por dentro. Mas tinha, sempre teve. Só que naquela noite, diante do mundo inteiro, eles ousaram acendê-lo. E quando acenderam essa parte de Messi, já era tarde demais. Porque no fim das contas, foi isso que realmente vimos naquela partida. Não apenas um futebolista extraordinário, não apenas um capitão empurrando sua seleção para a frente. Não apenas uma lenda se aproximando do seu destino, vimos um homem defendendo seu lugar na história com tudo o que tinha. E quando alguém assim entra nesse estado, talvez sim, talvez todo mundo devesse ter medo.